preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. E eu falando essa parte com o Senhor, e falei: Senhor, que salmos bonitos, né? Nos fala de alegria. A igreja pode se sentar, amém? Nos fala de alegria. E eu gosto bastante de estar pregando essa palavra. Sempre o Senhor está me dando ela de maneiras diferentes. E eu falando: Senhor, olha que lindo quando o Senhor libertou o seu povo. Aí o Senhor falava comigo essa tarde assim: Tatiane, só que você vai lembrar o meu povo o motivo que eles chegaram a ser escravos na Babilônia. Antes de falarmos para a igreja sobre a alegria de quando o Senhor libertou o seu povo, você vai falar o motivo de quando o meu profeta falou para a igreja, com o povo, quando eu usei o meu profeta Jeremias a falar com o meu povo para sair daquilo que eles estavam fazendo, só que o povo não deu ouvido à voz do Senhor. Antes de falar de felicidade para a igreja, vai falar o motivo para a igreja, porque a igreja precisa ouvir, precisa lembrar o motivo. Aleluia. Não deixe que nada tire a sua atenção nessa noite. Quando Jesus pregava, não tinha microfone, não tinha som. Aleluia. Mesmo assim, levava a palavra. Aleluia. E o Senhor falava comigo, e Ele me levou, aleluia, glórias a Deus. E Ele me levou lá, glórias a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ele me levou lá em 2 Crônicas 36, 11 em diante, que diz assim: Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. E tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado por Jerusalém. E essa tarde, eu conversando com o Senhor, não está diferente na igreja do Senhor hoje em dia. Não está diferente na casa do nosso Deus. Ele tem usado seus profetas para falar
e obedecer. Se Deus te chamar e mandar fazer algo, você não vai fazer. Porque você não vai estar sensível a ouvir a voz do Senhor quando Ele te chamar. Aleluia. Glórias a Deus. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deuses nas suas mãos. Aí o Senhor começou a cobrar, porque o Senhor, Ele primeiro nos avisa, aleluia. Depois que o Senhor nos avisa, e Ele tem ainda tanta compaixão da nossa vida, que Ele nos avisa uma, nos avisa duas, aleluia. Depois eu vou estar contando um pedaço do meu testemunho, porque eu falei, Senhor, como se encaixa também nessa palavra o preço de uma desobediência de não ouvir a voz do Senhor. Igreja, Deus falou comigo 2 vezes. Nas demais que vinham falando em louvor, em palavras, só que nós não prestamos atenção, porque estamos tão acostumados a ouvir o nosso eu e achar que nós estamos tão certos que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. O Senhor, a última vez que Ele falou comigo, Ele falou, se não voltar por amor, volta com um choro de sangue. Entrou aqui e saiu aqui. E eu ainda fiquei pensando, o que essa irmã está falando comigo? Não entendi nada. Vou voltar chorando sangue. Ah, irmãos. Oh Deus, aleluia. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram e destruíram também todos os seus preciosos objetos. Aleluia. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Aí entra quando o povo, ele estava lá comemorando porque ele foi liberto. Mas até aqui nessa passagem eles foram para a Babilônia. Aleluia. E fizeram-se deles servos e seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou. Até que 70 anos se cumpriram. E Deus, Ele deu um prazo para se cumprir a sua palavra, de 70 anos. Aleluia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia. Para chegarmos lá no Salmo 126, tivemos que passar primeiro para entender o porquê aquele povo esteve lá. Por desobediência à voz do Senhor. Então, se o Senhor levantar o seu profeta e falar contigo, não faz, não faça. Não vai, não vai. Obedece a ordem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obedece a
gente quer contar para a igreja o que o Senhor fez. E o que aquele povo estava passando naquele tempo. A boca deles se encheu de risos, a língua de cânticos, porque foi fácil adorar como o Senhor já tinha feito na vida deles. Aleluia. Eu peguei uma palavra essa tarde, eu até anotei para não esquecer. Aleluia, que fala assim: é muito fácil contar o testemunho já vivido, mas é muito
O Senhor permitiu